Bom dia! Hoje são 22 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja aí duas expressões que levam milhões de pessoas ao erro. Veja aí. São essas duas expressões: a fim de, separado, e a fim junto. A fim separado e a fim junto. Então, essas expressões aí levam milhões de pessoas ao erro. Trocam aí o emprego dessas expressões. Então, vejamos aí o quadro que fiz. À esquerda, a fim, separado, a fim de. E à direita, a fim junto aí. Certinho? Muito bem. Vamos primeiramente para a esquerda. A fim de. Quando você empregar a fim, geralmente ele está aí separado, ele está acompanhado aí por uma preposição, a preposição de. Aí fica a fim de. A fim de. Quando você emprega a fim de, esse a fim separado, significa, o sentido aí traz o sentido de finalidade. A fim de finalidade. O sentido aí de para. Fiz isso para alguma coisa. Então você usa a fim de, separado. Finalidade. E esse a fim de, ele inicia uma oração subordinada adverbial final, finalidade. Vou dar os exemplos aqui, entendeu? Então, a fim de, a fim separado, finalidade, objetivo. Eu fiz isso para aquilo. Eu fiz isso a fim de, entendeu? Finalidade. Outra coisa bem diferente é a fim, à direita aí, junto. Essa palavra afim. Junto significa, afim significa afinidade. Afinidade significa semelhança, coisas semelhantes. Então a gente diz afim. Então vamos aqui aos exemplos, porque com exemplos a gente entende aí a regra. Então vamos lá. Letra A. Eu digo assim: aproximei-me dela, de alguma pessoa, né? Aproximei-me dela, a fim de que me ouvisse. Olha aí. Esse a fim aí é separado. E aí vem sempre aí com a preposição de. Olha aí. Aproximei-me dela, a fim de que me ouvisse. Então você vê que esse a fim de aí tem o sentido de finalidade. Aproximei-me dela para que ela me ouvisse. Olha aí a finalidade. Aproximei-me dela a fim de que me ouvisse. Então você vê que a fim, no sentido de finalidade, objetivo, para, esse a fim é separado. Entendeu? O exemplo B. Paulo saiu cedo a fim de ir ao cinema. Olha aí. Paulo saiu cedo a fim de ir ao cinema. Esse a fim aí está com o sentido de finalidade, objetivo. Eu posso dizer assim: Paulo saiu cedo para ir ao cinema. Então esse a fim aí no sentido de para, no sentido de finalidade. Paulo saiu cedo com o objetivo, com a finalidade de ir ao cinema. Então, quando esse afim tiver nesse sentido, finalidade, para, objetivo, esse afim será separado. O exemplo na letra C. Aparecido e Célia têm ideias afins. Olha aí a diferença. Aparecido e Célia, um casal aí,
no mundo do YouTube, Aparecido do Paraná e a Célia da Paraíba. Aparecido e Célia têm ideias afins. Esse afins aí, no plural, junto e não separado. Por quê? Porque estou dizendo que Aparecido e Célia têm ideias semelhantes. Olha aí, têm ideias semelhantes, ideias muito parecidas. Então, afim, no sentido de semelhante, coisa parecida, afinidade, afim é junto e não separado. Viu aí a diferença? Outro exemplo, muita gente diz assim: cunhado é parente afim. Olha aí, afinidade, porque o cunhado não é parente consanguíneo, de sangue, não. Cunhado é parente afim, é parente aí por afinidade. Então a palavra afim, no sentido de semelhança, afinidade, vem junto, afim. No sentido de objetivo, finalidade, vem separado, a fim de que. E o exemplo aí, o último, eu digo assim: o espanhol, a língua espanhola, o espanhol é língua afim ao português. O espanhol é língua afim junto ao português. Porque esse afim junto tem sentido aí de semelhança, afinidade, que o espanhol é língua semelhante, bem parecida com a língua portuguesa. Então, afim, afinidade, semelhança, entendeu? Então, afim separado, afim de, significa finalidade, para, e afim junto, afinidade, semelhança. Muito obrigado.